do benefício. Isso pode acontecer, doutora Vitória, ou é algo muito difícil, inacessível? Queria que você pudesse explicar como é que pode acontecer e quais são os benefícios, né, que pode ter esse aumento aí em torno de 25%. Bem, em termos de benefício, apenas por enquanto, se aplica esse aumento de 25%, que é a questão da aposentadoria por invalidez. E esse aumento é possibilitado quando a pessoa depende de outra pessoa para todas as suas atividades, ou seja, ela precisa de um auxílio permanente de outra pessoa. Então, vamos pegar um caso de uma pessoa que, no decorrer da vida, perdeu a visão dos dois olhos, e ela perdeu a visão de forma completa. Então, aquela pessoa vai necessitar de uma pessoa ali constantemente ajudando, até nas necessidades mais básicas. Então, um caso desse, por exemplo, tem direito aos 25%. Se a gente pensar no caso, trazendo alguns casos extremos, né? No caso de uma pessoa que não tem mais o movimento do corpo. Então, essa pessoa ali também que teve uma aposentadoria por invalidez pode fazer a solicitação desse aumento. Não são só casos extremos. Então, seria o salário base, que seria o salário mínimo. Então, em cima desse salário mínimo, você aplicaria o 25%? É assim que funciona? Sim, e ao mesmo tempo não, porque tudo vai depender do valor daquela aposentadoria. Então, se uma pessoa com um salário mínimo, a lógica é essa e a mesma para outros valores que a pessoa recebe. Então, tem o seu salário ali mensal, seja o valor do salário mínimo, seja o teto da Previdência que está acima de 7 mil, seja qual for o valor. Então, naquele valor que a pessoa recebe mensalmente, vai incidir esses 25% de acréscimo. Então, esse valor varia. Se houver um reajuste, então vai haver o reajuste dos 25%, porque sempre toma como base aquele valor que a pessoa está recebendo ou vai passar a receber. Então, se aplica nesse benefício de forma específica. Só que teve uma discussão há um certo tempo nos tribunais superiores se isso poderia ser aplicado a outras aposentadorias. Inclusive, acho que muita gente deu entrada visando essa possibilidade. Só que houve uma decisão de que isso não seria possibilitado, porque, enfim, por inúmeros fatores, mas uma das justificativas principais é que na legislação somente previa para aposentadoria por invalidez. Até para que as pessoas possam entender, quando é concedido então a aposentadoria por invalidez, né? Para poder a gente aproveitar e explicar, necessariamente não é preciso que aquela pessoa tenha contribuído com o INSS ao longo da vida. Como é que funciona? Nesse caso da aposentadoria por invalidez, necessita a contribuição e ainda tem aquele fator da carência que a gente chama, que são os meses que antecedem o pedido de uma aposentadoria que a pessoa tem que ter contribuído, ou seja, tem que ter contribuído por 12 meses para poder ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Muitas vezes a pessoa vem recebendo um auxílio doença e aí nas perícias a própria médica ou médico do INSS constata, não, de fato precisa de uma aposentadoria por invalidez. Aí converte na aposentadoria por invalidez e, se for o caso, já pede esses 25%. Então é bem interessante, que eu já vi vários casos nesse sentido, que a pessoa ficou afastada, né, por um determinado problema, um acidente, algo do tipo, e se aguardou ele se recuperar. Só que nas avaliações foi constatado que dificilmente aquela pessoa poderia voltar a ter aquela atividade normal, né? Então, o auxílio doença acabou se transformando mais na frente. Claro, isso aí tem todo um processo, né? Que eu sei que demora muito, que imagina as perícias, né? A gente já tem esses problemas de perícia médica, né? Então, vai e se torna uma aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, ela já entra porque a gente teve uma reforma da Previdência de 2019, ela e muitas coisas que era vitalícia não acabaram de sair, né? Dessa função de vitalícia. Nesse caso dessa aposentadoria, ela se torna vitalícia, doutora Vitória? Pronto. Não, porque justamente por conta das mudanças, há necessidade de uma
revisão periódica do quadro de saúde. Então, a cada 2 anos, possivelmente, a pessoa vai ser chamada para uma revisão. Só que quando ela alcançar determinada idade, ali na casa dos 50, 55 anos, vai se tornar permanente se obedecerem alguns requisitos, certo? Se já tiver pelo menos 15 anos de recebimento e também se passar de 60 anos, se eu não me engano, eu tô na dúvida agora se é 60 ou 65. Aí a pessoa já tem como vitalícia. Entendi. Doutora, há alguma situação em que pode acontecer o cancelamento da aposentadoria por invalidez? Existem. Muitas vezes de forma indevida, eu diria, né? Na maioria talvez, mas existe sim, porque vai para uma perícia médica. Aí na perícia o médico diz, não, a invalidez acabou. De alguma forma ele não tá mais inválido e aí vai poder trabalhar. Se ficou com uma sequela, mas essa sequela não impede um trabalho, então vão dizer, não, a gente vai conceder um auxílio acidente, que aí você vai ficar recebendo e pode trabalhar normalmente sem perder. Mas é possível sim que cortem. Tudo vai depender do que for dito na perícia médica. Mas aí o INSS cortando e a pessoa entendendo que foi de forma indevida, pode procurar os meios legais para ter essa concessão. Então é importante saber, né? Essa reforma da Previdência, né, ela teve muitos pontos que foram alterados, inclusive para o ano que vem agora já tem uma pontuação nova, não é, doutora? Eu estava vendo que já começa a partir de janeiro, ele vai aumentando, a soma dos pontos era 89 para mulher, 90 para homem, né? Então aí agora 99 para homem, 89 mulher, e agora o homem vai para 100 e a mulher vai para os 90, enfim. Então é a soma, né? De contribuição, idade. Vai estabilizar. Quando chegar no que a Previdência entendeu como o máximo ali para poder somar pontos, aí vai estabilizar. É como a questão da idade da mulher. Em 2022 estabilizou para 62 anos, porque era essa transição entre após o período de reforma. Então essa transição ela finaliza agora, né? Acho que é nesse ano agora, 2023. No caso da mulher, ainda continua. Já finalizou, porque ela já alcançou 62 pontos. E no caso das demais formas de regra de transição, porque tem a de pontos, tem pedágio de 50% para quem tinha uma determinada idade e também determinado tempo de contribuição. Então, vai variar um pouco a depender da regra que esteja sendo aplicada. Muito bem. Tá chegando algumas perguntas aqui também, e você que está em casa agora pode ficar à vontade nesse quadro aqui que vocês tiram também. Tem um conhecimento, né, do que você pode ter, né, de benefício, que é uma coisa que eu prezo muito, é que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos, como a gente coloca aqui o nome do quadro, porque muitas vezes você padece, passa por problemas, tem muita gente que gosta de passar para trás, e quando você tem, né, o domínio do que você tem direito, aí é outra história, né? Aí ninguém vai te enganar, ninguém vai te passar para trás. E aí o intuito do programa é esse, então, desse quadro, é que você tire a sua dúvida mesmo. Olha, tem um ouvinte dizendo, boa tarde, por favor, gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho escoliose, tenho 9 anos de contribuição, posso pedir minha aposentadoria? Trabalho como doméstico e sinto muita dor. Tá agradecendo aqui pelo espaço. Eu acho interessante respondendo, acho que dá para responder dividida essa pergunta, porque a gente tem uma legislação diferente para trabalhadora doméstica. Não sei se ela tem essa contribuição pelo trabalho de doméstico, enfim, tem uma legislação diferente, e nesse caso 9 anos de contribuição, tem que ver se a escoliose ela é algo incapacitante, né, para, no caso, requerer uma aposentadoria por invalidez, né? Isso. Vamos tentar criar um raciocínio aqui para explicar essa questão dela. Ela é trabalhadora doméstica, né, auxilia trabalhando em casas e enfim. A contribuição, quando ela foi fazer ao INSS, quando os patrões foram fazer, se eles especificaram que era doméstica, enfim, isso não vai interferir tanto na concessão do benefício, contanto que a contribuição dela esteja certinha, esteja com base em um salário mínimo, porque isso é o que vai dar direito a ter reconhecido o período de contribuição. Então vamos lá. A escoliose pode sim conceder a aposentadoria e vai depender justamente da perícia médica. Para uma aposentadoria por invalidez, o que é que a gente precisa?
que a incapacidade seja total e que ela seja permanente, ou seja, que pelo menos pelos 2 anos, por que eu digo isso? Porque é o prazo que eles vão fazer uma nova perícia, né? Então, que pelo menos no prazo de 2 anos eles entendam que ela está inválida, incapacitada, total e permanente para o trabalho. Se ela só consegue exercer o trabalho de empregada doméstica, ela não tem como conseguir um emprego em outra área, então ela estando incapacitada para aquele trabalho específico, total e permanentemente, que é um trabalho que gera esforço físico, então ela não conseguindo desempenhar. Ela estava até dizendo aqui que tem muitas dores, sente muitas dores, né? Então, se essas dores estão incapacitando e é o único trabalho que ela consegue exercer, então as chances são altas de uma concessão de aposentadoria, mas provavelmente pode ser que eles concedam inicialmente um período de auxílio-doença, mas isso não é obrigatório, não é regra. Muito bem, ela está dizendo aqui, inclusive, no complemento da mensagem, que de doméstica só tem 2 anos e meio, né? Que ela está nesse trabalho, acho que dá contribuição, né? Tem outro ouvinte aqui, né? Dizendo o seguinte, que gostaria de perguntar para a advogada doutora Vitória, quem foi aposentado por doença ocupacional, se tem o direito de não pagar imposto de renda, a Receita desconta todo mês, a doença se chama lesão por esforço repetitivo, é a lei, né? Que tem essa lesão repetitiva ou doença ocupacional do trabalho. Tem essas doenças que são relacionadas ao esforço repetitivo mesmo, e aí ele está dizendo que tem esse desconto. Existe esse desconto mesmo em aposentadoria de imposto de renda? É o retido na fonte que chama, né? Isso, é sim, de forma geral, descontado a depender daquele valor que a pessoa recebe. Então, se superar o limite que a Receita coloca anualmente, então, de fato, vai haver o desconto. Mas eu vou ficar devendo essa informação sobre a doença ocupacional, se tem alguma possibilidade de cessar o desconto, porque essa informação eu realmente não sei. Mas eu vou me informar e passo para Tony. Muito bem. E tem esses descontos mesmo. O teto, acho que hoje é R$2.500 ou R$2.600, que é o teto que já configura desconto do imposto de renda retido na fonte, ou seja, mensalmente tem um valor que já é descontado para que você pague esse imposto de renda, né? Então, para quem tem essa aposentadoria, infelizmente eu sou contra, viu? Sendo assim sincero, o camarada já se aposentou, já contribuiu, já pagou tanto imposto e ainda mais na aposentadoria ainda tem um desconto, né? Aí não dá certo. Deixa eu ver se tem mais gente aqui fazendo perguntas, né? Em relação a algum tema, né? Tem um ouvinte que mandou aqui um áudio, eu vou colocar esse áudio aqui, que aí a doutora Vitória também vai poder acompanhar conosco. Deixa eu colocar o áudio agora. Boa tarde, doutora Vitória. Hoje eu tenho 60 anos, completei 60 anos. Tem 14 anos que eu recebo um auxílio acidente, mês salário. Eu gostaria de saber se eu posso dar entrada na minha aposentadoria. Deixa eu só colocar de novo aqui que teve um errozinho aqui no som e não deu para que a doutora Vitória pudesse escutar aqui nos estúdios, né? Então vamos lá, vamos colocar. Boa tarde, doutora Vitória. Hoje eu tenho 60 anos, completei 60 anos, tem 14 anos que eu recebo um auxílio acidente, mês salário. Eu gostaria de saber se eu posso dar entrada na minha aposentadoria. E hoje eu tenho 10 anos que eu vivo na agricultura. Deu uma misturada aí, tem agricultura, nesse caso dela, doutora Vitória, o que é que pode acontecer? Ela tem essa possibilidade, acho que a gente já conversou aqui desse meio salário, né? Em caso de acidente. Até para poder explicar, pode ficar à vontade aí, se quiser relembrar um pouquinho como é que funciona esse benefício dela, né? De fato, o auxílio acidente é aquele benefício que a pessoa vai receber depois de ter recebido um auxílio doença e o INSS entendeu que que a pessoa estava com uma lesão permanente, mas que não era completa, era parcial, não incapacitaria para exercer outros trabalhos. Então, o que precisa ser analisado no caso da senhora é se a senhora, juntando esses 10 anos de agricultura, já tem o período de contribuição necessário para que possa ter uma aposentadoria híbrida. O que seria essa aposentadoria híbrida?
a senhora vai juntar o período de contribuição para o INSS em outra modalidade de trabalho com o trabalho da agricultura. Então, se a senhora recebe um auxílio acidente, é porque recebeu um auxílio doença, e isso significa que em algum momento teve uma contribuição para o INSS. Então, se foi toda a vida como agricultora, mas acho que talvez não pela forma como tem 10 anos que está na agricultura, isso, né? Então, seria uma aposentadoria para o agricultor. Mas pode ser vista essa questão do tempo que a senhora já tem e aguardar mais ou menos uns 2 anos para poder completar os 62, talvez seja o mais indicado. Então, precisa de análise mais profunda. Tem um ouvinte aqui dizendo: boa tarde, quem é aposentado por invalidez, aonde procura para a solicitação dos 25%? Tem que procurar um advogado mesmo ou ingressa de forma... Eu nunca aconselho que ingresse de forma individual, porque o danado do INSS, esse aí gosta, ele gosta dessa parte aí, para ele negar na hora é ligeiro, né? Então é melhor procurar um escritório de advocacia, um advogado da confiança, né? Da pessoa. É isso mesmo, é indicado melhor isso mesmo, né? Fazer isso, procurar um advogado. Eu concordo. É possível solicitar e é necessário solicitar diretamente ao INSS. E aí pode ser feito por meio do 135 ou por meio do meu INSS da pessoa ou por meio do INSS digital do advogado, quando o advogado tem a procuração e etc. Então é solicitado diretamente ao INSS. INSS negou, pode recorrer a ele mesmo, mas às vezes não tem tanto sentido recorrer ao INSS, aí vai para a justiça. Muito bem. Outra ouvinte aqui está trazendo um caso interessante. Olha, doutora Vitória, minha mãe é copeira na área da saúde, está recebendo benefício por incapacidade com diagnóstico de doença de insuficiência cardíaca. Ela pode se aposentar? Já faz 2 anos que ela está afastada e a perícia da conclusão está marcada agora para janeiro. Então, se pelo tempo, pode ser que elas concedam, né? É possível, sim. Ela já tem um certo tempo de recebimento, e aí nessa nova perícia, se a médica ou o médico identificar, não, de fato ela continuar no trabalho vai trazer um risco para a vida dela, então ela não pode continuar, então é possível que já nessa perícia haja a conversão em aposentadoria por invalidez. A gente precisa trabalhar com a possibilidade do sim e do não, mas é plenamente possível que isso ocorra. Muito bem. Tony Karen, Tony, pergunta para ela se uma pessoa passa um determinado tempo pagando o INSS sobre um salário mínimo e depois passa a pagar sobre o microempreendedor, se tem correção. Eu acho que é aquela contribuição da GPS, né? Que é a Guia de Previdência Social, e daqui a pouco essa pessoa se torna microempreendedor individual. Tem algum problema ou vão ser contribuições diferentes, doutora Vitória? Vamos lá. Quando a pessoa se torna MEI, o que é que vai acontecer? Mensalmente ela vai estar pagando uma taxinha ali de R$60 e ali vai ter alguns impostos, mas vai ter a contribuição para o INSS nessa casa de 50 e poucos reais, se eu não me engano ainda é 60 Isso, que paga. É que esse imposto ele é incidido, ele tem, além do INSS, ele ainda tem ISS, que é imposto sobre serviço, que é da esfera municipal, né? Então são juntos os dois, né? Isso. E aí aquela contribuição vai possibilitar, sim, o recebimento do benefício baseado no salário mínimo. Então, não vai necessariamente haver uma mudança naquela contribuição que é feita. Ela vai continuar sendo reconhecida e possibilitar justamente o recebimento de benefícios aproximadamente nesse valor. Muito bem. Tem um ouvinte aqui, boa tarde, quem tem rinite alérgica crônica tem direito a auxílio, né? O José que está perguntando, é aquela coisa, várias doenças têm a possibilidade, mas aí não é só a doença, tem que ter o laudo médico, tem que ter todo um tratamento que já é feito para poder se juntar para fazer a solicitação, né, doutora? Tem que ter um bocado de papel, como diz um amigo meu, tem que ter um bocado de papel, né, comprovando tudo que você tem, né, para poder solicitar. Exatamente. Deixa eu colocar só mais um áudio pra gente fechar, tem muitas perguntas, não vai dar tempo aqui, mas vamos trazer só mais um áudio de um ouvinte que está fazendo aqui para o nosso programa, uma pergunta, vamos ouvir. Ô Tony, pergunta aí pra doutora, eu tenho hérnia de disco na coluna,
E eu pago INSS já tem uns 10 anos. Eu tô com 57 anos. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria pelo meu problema de doença e pela minha contribuição, por favor. Muito bem. É bem interessante esse caso dela. Tem contribuição, tem uma hérnia de disco e tem, não sei se é a idade, acho que a idade ainda não, né? Mas ela tem contribuição e tem um problema de saúde crônico, né? Isso. O bom da aposentadoria por invalidez é que não é essa exigência de idade. Então, a qualquer idade é possível que a pessoa receba. Então, tudo vai gerar em torno do problema de saúde da senhora. Então, se o laudo médico, se o médico entender que aquela hérnia está incapacitando para exercer suas atividades normais, então é possível receber o auxílio doença por um tempo, ou eles já podem conceder direto uma aposentadoria. Tudo vai depender de grau, de intensidade e do resultado da perícia médica. Eu vi aqui umas pessoas perguntando, né? E BPC Loas pode requerer os 25%, então só para deixar claro, a doutora disse só tem até agora só a aposentadoria por invalidez é que prevê esse aumento, né? Exatamente. Então BPC infelizmente está fora de cogitação. Quem sabe mais adiante, né, por um milagre. Me diga uma coisa, pra gente fechar, o que é que a doutora Vitória Corte, né, como profissional do direito, espera para 2023 em relação a esse atendimento do INSS, perícia, que bota o povo lá daqui de Serra, bota para ir pro Recife, para outros estados, e também a questão da previdência, né? A gente sabe que sempre quando entra um governo tentam mexer alguma coisa para lá e para cá, infelizmente não é, nem a maioria das vezes não é em benefício da população, é mais dificultando mais ainda o acesso. A gente espera que possa mudar nessa realidade, mas quais são as suas perspectivas, né, em relação a isso? Se for falar no plano do realismo, considerando esse ano, eu acredito que não haverão tantas mudanças positivas. Mas se for falar de fato do que eu espero, né, enquanto profissional, é que as coisas melhorem, que o cidadão de fato possa ser atendido na sua dignidade. Então, que os prazos para avaliação sejam de fato cumpridos, porque o INSS tem 45 dias para analisar um pedido, prorrogando por mais 45 no máximo. E eles têm violado completamente. Eu vou empurrando com a barriga, né? Digamos que sim. Então, a minha expectativa, aí já parte para uma questão de esperança mesmo, é que de fato esses prazos sejam cumpridos para que o segurado, né, para aquela pessoa que necessita, possa de fato receber o que precisa. É imoral. Eu tenho um parente, né, que precisou fazer uma cirurgia e está afastado, né? Fez uma cirurgia que precisa de muito tempo para reabilitação. E ele está enganchado para receber o dinheiro, né? A parte dele, porque todo mundo sabe, quando você sofre um acidente, está impossibilitado, 15 dias a empresa continua pagando, até 15 dias. O restante passou de 15 dias, vai diretamente pelo INSS, aí marca perícia, aí daqui que sai o dinheiro. Então, se você depender daquele salário, tá ferrado, porque o INSS demora, como a doutora está colocando agora, demora e muito, né, para ver os processos, demora mais ainda para liberar o dinheiro, e é uma santa peregrinação, infelizmente. Mas é isso. Doutora Vitória, obrigado mais uma vez. Agradeço pela parceria. 2020 a gente vai continuar com o quadro, viu? Se tiver disponibilidade, sempre vamos estar convidando aqui. Um abraço. Obrigada. E feliz ano novo, viu? Feliz ano novo para vocês também, para todos os que nos escutaram. Muito bem. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado aqui a doutora Vitória Corte,